Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Vocês, queridos inscritos e também visitantes, estão prontos? Então, solta a vinheta! Pense em um carro moderno, com linhas envolventes, cujo nome simboliza a última palavra em tecnologia. Você pensou Chevrolet Ômega, claro? Lançado para substituir o clássico Opala, o automóvel que vamos homenagear hoje simboliza o que tinha de melhor em estilo, conforto, desempenho e tecnologia. Não tinha concorrentes nacionais à altura. Era simplesmente absoluto. O início dos anos 90 marcou a volta dos importados ao Brasil, e os veículos nacionais sentiram a forte concorrência. Para encarar os rivais estrangeiros, a Chevrolet do Brasil aposentou o cansado Opala após 22 anos de história e lançou o moderno Ômega. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Novo Chevrolet, novo Ômega. Pode se sentir verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega absoluto. Na Europa, ele foi lançado em 1986 e já estava sendo aposentado por lá. Mas aqui, em um país que estava carente por carros melhores, o novo sedã de luxo brasileiro causou ótima impressão. Foi produzido inicialmente em duas opções, a versão GLS com motor 2.0 e a versão CD com motor 3.0 de 6 cilindros importado da Alemanha. A GM do Brasil sabia dos anseios de todo brasileiro e ressaltava isso em sua campanha publicitária, como neste comercial de 92. Chegou a um ponto em que não quer apenas mais um novo design. Você quer uma nova concepção de projeto, onde possa sentir o prazer de estar verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega absoluto. O reconhecimento da mídia veio rápido. Em 1993, o Ômega foi eleito o carro do ano pela revista Auto Sport e pela revista Quatro Rodas. E todo este reconhecimento não foi à toa. O nacional mais caro do país era também o mais completo, com uma farta lista de equipamentos dignos de primeiro mundo. Era também o carro nacional mais veloz, alcançando em testes a surpreendente velocidade de 220 km por hora. A rede Chevrolet está celebrando a vitória do Ômega, o carro do ano, e convida você para comemorar e fazer o negócio do ano.
60% de entrada, mais 3 prestações sem acréscimo, financiado pelo Banco GM. O carro do ano agora pode ser o seu, na rede Chevrolet. Não é todo ano que acontece uma oportunidade assim. Ômega absoluto. Além do motor 2.0 a álcool, o ano de 93 trazia uma outra novidade. Saía a velha Caravan e chegava a versão perua do Ômega, batizada de Suprema. E a Chevrolet acertou mais uma vez no nome. A Suprema não tinha concorrentes. A Volkswagen Quantum e a Ford Royale pareciam compactas perto dela. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. O absoluto ganha mais espaço. Ômega Suprema. Para você que quer mais. Suprema CD e Suprema GLS. Ômega absoluto. Para o ano de 94, a Chevrolet lançava no Brasil uma série especial do Ômega, batizada de Diamond. Era uma mistura do acabamento do GLS com o motor 3.0 do Ômega CD. Neste ano também, a GM tentava emplacar uma versão mais simples, o Ômega GL, com acabamento inferior e sempre a álcool, era dedicada a frotistas e taxistas. Em 1995, a linha Ômega recebeu novos motores 2.2 para a versão GLS e 4.1, exclusiva da versão CD. O motor 4.1 essencialmente era o mesmo do Opala, porém com alguns aperfeiçoamentos tecnológicos. Também em 95, a versão CD ganhou algumas melhorias, como novas rodas mais modernas, aerofólio traseiro, bancos de couro e apliques que imitavam madeira no interior. Vamos assistir o comercial de lançamento. Ômega 95. Novos motores PowerTech 4.1 e 2.2. Você chegou ao torque. Quando você tem força, você anda mais tranquilo. Ômega 95. Absoluto. O ano de 1996 não começou bem para o luxuoso sedã da GM. Trocar o motor 3.0 pelo 4.1, além de deixá-lo beberrão, foi visto como um retrocesso. O fiasco da versão a álcool também pesou. E por fim, a versão perua do Ômega, apesar de adotado por muitas funerárias pelo país, não ia bem de vendas, o que levou ao encerramento precoce de sua produção com apenas 2 anos de mercado. Vamos acompanhar um dos últimos comerciais do Ômega Suprema. Quem vê você numa Suprema, pensa que você nunca abriu uma porteira. A Chevrolet decidiu não trazer para o Brasil a segunda geração do Ômega europeu. Em 97, poucas mudanças. Diminuição dos itens de série e acabamento mais simples anunciavam que o fim estava próximo. Após decidir trazer da Austrália o modelo Commodore e dar a ele o nome do Ômega, a Chevrolet decretava, em 1998, o fim do carro que estabeleceu um marco tecnológico da indústria brasileira.
Foram quase 100 mil unidades vendidas em 6 anos de história. O suficiente para ser lembrado como um dos melhores e mais completos automóveis já fabricados no Brasil, sem nenhum sucessor à altura. Nunca um slogan foi tão preciso na definição de um carro. Ômega absoluto. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário dizendo o que você acha do Ômega. Se tiver uma história pessoal, compartilhe conosco. Ah, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!